Missional Podcast, essa ferramenta que capacita líderes que são inspirados por Deus em mais um episódio. E nós estamos hoje num episódio super especial. Não estou aqui com o nosso pastorzão, mas estou aqui bem representado por duas feras. Obrigado por vocês estarem aqui hoje, Eduardo e Rodrigo. Meu Deus, uma salva de palmas aqui para esse pessoal maravilhoso aqui. Não. Valeu. São incríveis, cara. Que cara, bom que ter alegria vocês. estar aqui. Você sabe que eu tenho uma relação afetiva muito forte com você, com o nosso pastorzão. A minha relação com Deus, ela foi muito especial e tem sido muito especial. E vocês foram os veículos para isso. Amém. Você em especial, pastor, sabe da sua importância, da sua forma de olhar para essa relação com Deus e fazer com que fosse leve. E eu me aproximei muito de Deus por conta de como você conduziu isso. Foi muito legal, né, cara? Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Não, irado, cara. É um testemunho incrível que eu tenho. E eu já falei isso para várias pessoas que você nem conhece. De como a gente se conheceu e como eu apresentei o evangelho para você. E aquela tarde naquela mesa lá. Foi. No meio do restaurante, ele Foi chorando. muito forte. Mário chorando e eu falando sobre Jesus, sobre o plano da salvação. Foi incrível, cara. Foi incrível mesmo. E assim, você me apresentou o Eduardo. Cara, e você sabe que foi logo depois que eu tinha entregue a minha vida. Eu já frequentava a igreja há algum tempo e tal. Mas logo depois você foi comigo pra gente visitar lá, Edu. Foi. E eu acompanhei um pouco disso ali de longe, mais de perto ao mesmo tempo, sempre conversando. Eu lembro quando você ligou, contando. Falei, então vou te mandar um presente. Verdade. Aí mandei uma Bíblia. A Bíblia do homem, né? Onde ela traz um pouco da visão de como o homem, de fato, ali enxerga o evangelho. E foi maravilhoso acompanhar esse momento com você ali, tá do lado. Foi bom demais. E Deus, ele vai fazendo isso na nossa vida, né? Eu falo, quando a gente entrega a vida para ele vai apresentando os amigos dele. Exatamente. Exatamente, cara. Exatamente. E aí vai rolando. Conexões que vêm do céu, né? É isso. Que Deus vai colocando à nossa volta. E você sabe que você falou uma frase para mim logo quando eu comecei a frequentar a igreja, depois da gente se conhecer. Eu obviamente já vinha num momento muito bom profissionalmente. E depois que eu entreguei a vida a Deus, aconteceram algumas coisas muito rapidamente. E aí você falou assim para mim, sabe o que é, Rodrigão? Eu vim conversar com você e falei, queria que você me explicasse um pouco assim, porque, cara, tá acontecendo tanta coisa tão rápido que eu tô um pouco assustado. Eu já falei para ele, eu falei, tô um pouco assustado assim, eu tô um pouco, né? Legal. E aí você falou, Rodrigão, Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente na tua vida. É isso. E aí quando você falou isso, tudo fez muito sentido. O Edu acompanhou muito esse meu processo e ele tinha sido um testemunho muito importante para mim, porque quando a gente se conheceu, ele estava vivendo um problema de saúde bastante importante, Cara, o mais importante da vida dele. E ele se apegou totalmente na relação dele com Deus e como ele encarou e a leveza que ele encarou o problema que ele teve, que foi um problema que ele realmente, depois eu acho que ele vai contar um pouco, mas cara, só quem tem uma relação muito forte com Deus para encarar daquela forma. Então, o Edu certamente foi um veículo que foi muito usado, tem sido usado cada vez mais por Deus. E cara, na minha vida foi muito importante. E cara, é engraçado, porque eu sei um pouco do testemunho do Eduardo, né? Passou por uma situação pesada na questão da saúde. Mas assim, o que me intrigou mais no seu, cara, e assim, foi uma parada que mexeu muito comigo, foi que eu até levei isso depois conversando com a minha esposa. Eu falei, olha, eu levei o evangelho para um cara que, tipo assim, se eu fosse num olhar natural, normalmente as pessoas vêm por causa de uma crise. Sim. As pessoas conhecem Jesus por causa de uma crise, não é? Por uma dificuldade. Deus é bem didático nisso. Não, eu vou apertar você para você ceder. Mas eu falei assim, amor, é um cara que, tipo, tem um casamento feliz, uma vida saudável, filho saudável. É um cara que no espectro natural tem tudo que ele gostaria de ter. Eu tava no melhor momento da minha vida. Bem sucedido. Mas ele entendeu que não tinha o que importava. E aí eu falo que aí depois disso Deus faz o extraordinário, que é aí o que você fala, né? Você vai entregando e ele vai dando tanta coisa que a gente não faz nem ideia, né? Eu falo, meu caso foi um pouco diferente. Eu lá atrás, quando eu entrego a vida para Jesus, de fato,
era aonde eu tinha para me apegar, né? 2020 eu vivia isso antes do problema de saúde, né? Eu falo que o problema de saúde depois foi de boa, porque eu já tinha Jesus, então por isso que eu enfrentei daquele com aquela jeito, leveza. com aquela leveza. Eu tinha a paz que excedia todo entendimento. Amém. Minha esposa falava, as pessoas perguntavam para ela, como é que o Edu tá? Ela fala, incrivelmente melhor do que eu. Ela falava assim, né? Ela falava, fica tranquilo, ele tá muito melhor do que eu. E aí, mas eu tive meu problema lá atrás, que era um problema na empresa, era um problema de negócios, e ali foi um momento que eu tinha. Então, eu passei por isso, eu fui espremido. Esmagado. Eu fui esmagado e aí até o ponto de eu chegar e falar, eu só tenho Jesus para me pegar. Eu fui assim. Cara, eu vivi um momento muito, muito especial. A gente estava aqui em Ribeirão, morando aqui com a Mari, com o Rodriguinho. A vida incrivelmente linda. E eu não sentia um vazio, na verdade. Eu sentia muita gratidão e eu queria poder retribuir essa gratidão. E eu sabia que essa gratidão, já a minha maturidade como ser humano mesmo, eu acho que vinha me trazendo uma coisa de, ao longo do meu crescimento pessoal, profissional, eu tinha uma clareza de que, era sobre mim. E aí, naquele momento, 2022, 2023, e aí, quando chega 2024, eu percebi que, não era sobre mim. Na verdade, eu estava sendo muito abençoado. Então, eu passei basicamente 3 anos entendendo que eu vinha sendo muito abençoado e até eu entregar a vida a Jesus para poder realmente, enfim, construir uma nova história. E naquele momento eu tinha certeza que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. E eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Uhum. O fato é que 2 anos depois, ele multiplicou minha vida por, sei lá, por um monte. E a minha vida hoje realmente... Hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Amém. E com uma paz que excede realmente e que é incrível poder ter. Quanto mais a gente se aproxima dele, maior ele fica dentro da nossa vida. E vocês estão testemunhando essa diferença, né? Que existe de, sem Jesus e com Jesus. E vocês dois são empresários de alta performance. Lideram centenas, milhares de pessoas. Eu acho que uma das chaves para isso, né, não é apenas a sua capacidade de liderar, mas a sua capacidade de liderar através dos princípios. Uma das coisas que pega na minha cabeça é qual é a diferença, e vocês conseguem notar isso, a diferença de um líder que tem princípios, que tem Deus, e um líder que não tem. Qual é a grande diferença de um CEO que tem Deus e um que não tem Deus? Cara, a pergunta dele, Essa é braba. Eu vou te falar por mim mesmo, assim. Antes de ter essa convivência com Deus, eu vivia os princípios de uma forma orgânica. A partir do momento que eu passei a ter e entreguei a minha vida e passei a ter essa clareza que eu tenho hoje na minha relação com Deus, deixou de ser orgânico e passou a ser também intencional. E aí eu acredito que o que começa a acontecer é que algumas pessoas que no meio do caminho atrapalhavam essa questão mais orgânica que eu fazia, hoje eu já não permito mais. Porque, de fato, a relação, quando ela começa, sob o ponto de vista da minha liderança, ela já começa sobre os princípios. E eu tenho sempre deixado muito claro, seja em oração, seja em agradecimento, seja em palavra, seja em atitude, que eu sigo a um único Deus. E quando eu faço isso, sim, tem gente que se afasta e que tá tudo bem. Assim, aliás, não tá tudo bem. Deve ser assim. Eu uso uma palavra para isso, sacrifício. Uau. Que é o seguinte, quando a gente decide de fato seguir os princípios e caminhar com Deus, você vai sacrificar outras coisas. Você vai sacrificar o prazer imediato, você vai sacrificar, às vezes, decisões que no médio ou longo prazo eles não vão te levar para o que Deus quer. E aí você vai sacrificar, às vezes, conviver com pessoas, você vai sacrificar decisões e negócios, você vai muitas vezes deixar assim, de ter pessoas, como o Rodrigo falou, ou dentro da empresa ou na sua vida pessoal. Eu estava falando com ele sobre um caso
agora recente aconteceu comigo, que eu preferi abrir mão de um negócio, porque a minha esposa perguntou assim, cara, como vai ser esse cara conviver dentro da nossa casa? Porque para um negócio, né, a pessoa acaba convivendo muito próximo. Se vai ter um negócio, vai ter uma sociedade. Essa pessoa falou, vai estar muito distante dos nossos princípios. Será que... Aí vem o momento. Tá, por um negócio eu vou abrir mão. Vale a pena. Vale a pena. Por um dinheiro eu vou abrir mão de viver os meus princípios com Deus? Não vou. Então eu sacrifico esse dinheiro, eu sacrifico esse ganho e tá tudo bem, porque eu prefiro viver no caminho reto com Deus. Então, é essa decisão. E aí vem para colaborador, vem para tudo. Eu falo, eu deixo isso claro, por onde eu vou, cara, eu não contrato fumante. Não contrato fumante. Pô, mas não, cara, não tô afim, cara. Por quê? Porque eu acredito que o cigarro é a porta de entrada do mal, cara. Uma criança não aprende a usar uma droga do nada. Ela aprende o que ela viu através de um vício de um cigarro, de um vício de bebida. Eu não gosto de me relacionar com pessoas, seja em negócio, seja pessoas que trabalham para mim, que bebem para se embriagar e passar do ponto. Não faz sentido. Então eu também não contrato esse tipo de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas deixam uma porta aberta. Eu não gosto de contratar, assim, se eu entendo que esse cara é um ateu, eu também não contrato. Porque esse cara não vai conseguir entender e seguir os princípios que eu sigo. Então, eu gosto sempre de dizer, vai ter que sacrificar algumas outras coisas. É sacrifício no final. Quando você fala isso, é simplesmente definir aquilo que você quer próximo ou não, né? Exato. Ó, eu quero deixar muito claro, muito óbvio, mesmo que isso gere, e vai gerar, né? Prejuízo. Revés. Vai gerar, talvez, uau, olha só... Que, cara, isso dá um corte absurdo, né? Eu não contrato fumante. Quando depois esse corte que você pode ter certeza. E nem fumante, nem ateu, irmão. Exatamente. E isso você faz... Aliás, vai ser difícil você abrir um negócio lá na Europa, rapaz. Os caras continuam fumando, cara. É muito. Lá, né? É loucura, pô. É muito. A gente tá vendo isso no dia a dia lá. Cara, e doideira, porque, tipo assim, faz parte da tua cultura. Assim... Falando sobre cultura, vocês lideram franquias, centenas de lojas. Você está falando, a gente tem Veboal em Barcelona, né? Em Portugal, em Miami, o cheirinho bom espalhado pelo Brasil. Você estava falando para mim que a cidade que tem mais é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? 140 lojas só na cidade do Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro, 140 lojas. Carioca tá bebendo muito café, né? Só na cidade. Só na cidade. 140 lojas na cidade. Que isso, só, não, é muita... Tem mais cheirinho bom que farmácia lá, pô. É bizarro lá. Não. Só falta colocar no mar agora, velho. Graças a Deus, boiando. E assim, eu acho que o grande desafio de qualquer empresário é conseguir imputar cultura sobre aquilo que ele faz. Cara, eu imagino o tamanho do desafio de você colocar essa cultura que você falou agora, que, sim, querendo ou não, você é o epicentro de cultura daquilo que você carrega, do que você está construindo, para milhares de lojas. Como vocês conseguem fazer isso? Para vocês, qual que é o centro? Qual que é o pilar mais importante de espalhar essa cultura? Se você pudesse dar um conselho, por exemplo, para um pastor hoje. Cara, eu só te digo que é só acreditar que Deus tem o melhor para você na frente, sempre que você honrar Ele. Para mim é só isso. Vai ser decisão difícil, eu só acredito, eu tenho essa convicção, essa fé e acredito que e eu vou enfrentar a dificuldade. Eu sei que eu vou, mas eu sei que no fim Deus vai me honrar. Eu vou. Dentro, assim, pensando um pouco mais sob o ponto de vista mais didático de como é que você constrói, eu converso muito disso com o Edu. Eu acho que hoje no Brasil a gente conseguiu construir uma cultura que acaba se tornando referência para outras empresas do segmento ou não do segmento, mas eu uso 3 grandes pilares, assim, Pedro, que o primeiro deles é a visão e propósito. E eu costumo falar que visão e propósito direcionam decisão. Então a gente tem a visão de ser a maior empresa do mundo na área de alimentação saudável, e a gente tem o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. E quando eu falo desse propósito, ele sozinho já toma decisão. Então, por exemplo, quando eu falo de universalizar o acesso, é fazer com que as pessoas, de um modo geral, todo mundo tenha acesso a esse tipo de alimentação.
Quando a minha diretora de produtos toma a decisão de um novo produto, ela sabe que não pode custar R$100 o produto, porque não cumpre o propósito de universalizar acesso. Então, pensando em cultura, eu começo no pilar de visão e propósito. O segundo pilar, valores e crenças. E aqui eu acho que hoje, mais do que nunca, entra muito dessa minha relação com Deus, os princípios que eu sigo, que acabam sendo os princípios que vão liderar a companhia, né? Então, a gente usa muito esses valores e crenças na tomada de decisão também, para que fique sempre muito claro. E aí depois vem o movimento, né? E isso é algo que você sabe fazer muito bem. Te admiro por isso. Acho que você é um cara que consegue construir movimento a partir de uma nova ideia, de um novo conceito. E a gente faz muito esse movimento. Eu acho que o movimento ele precisa de duas grandes ferramentas: comunicação e frequência, que você pode, sim, eu acredito muito que você pode ter a visão e propósito muito bem construído, valores e crenças muito bem enraizados, mas se você não tiver movimento e não tiver uma comunicação clara sobre aquilo, você não vai conseguir fazer com que aquilo vá descendo para outros layers ali, para outras camadas dentro da companhia, né? Hoje são mais de 2.000 pessoas na companhia. Então, como é que isso chega na ponta? Comunicação é importante. E dentro de comunicação, frequência é importante. A frequência nada mais é do que a frequência de comunicação, de ponto de contato. Então, por exemplo, hoje eu tenho mensalmente uma live de CEO onde entram 300, 400, 500 pessoas das 2.000 que trabalham com a gente. Então, assim, a galera entra para assistir, para ver a minha mensagem. Uma vez por mês eu vou lá, reforço as principais mensagens, reforço o nosso propósito, reforço a nossa visão, reforço os nossos valores. Então, a comunicação é importante, a frequência é importante para manter esse movimento sempre aceso. E depois é a formação de líderes, né? Você vai formando liderança. E aí, se tem um lugar bom para você aprender a formar liderança, é a Bíblia, né? Porque exatamente. Ali, rapaz, ali você seguiu o que está ali, você fica mestre em liderança. Cara, eu fico pensando na caminhada de vocês, né? Eu conheço mais a história do Rodrigo. O Rodrigo foi de jogador de futebol a apresentador de televisão, cara. Eu brinco assim, cara, ele é o tipo Max Steel, tem todos, né? tem todos os Max Steel, né? Ele quis ter jogador de futebol, apresenta televisão, tudo. Empreendedor do ano, tudo. Pera aí, deixa eu... Iron Man, deixa eu ver tudo. Onde eu posso ganhar, eu vou ganhar. Deixa eu marcar a minha história. E eu fico pensando nisso, cara. E assim, a gente só vê os troféus, né? A gente só vê o recorte, né? Mas com certeza, eu acredito que teve situações onde vocês falaram, caramba, mano, eu errei aqui. Acho que todo mundo tem algo que você falou, caramba, eu não deveria ter feito isso. Se você fosse hoje, pudesse, claro, se couber, pontuar ou exemplificar, cara, o erro que você falou assim, cara, eu não erraria nisso de novo, ou eu não faria isso, ou se você pudesse, tipo, sabe, sabe quando você vai passar na estrada e você marca no Waze, tem um acidente aqui, não entra nessa estrada. Pô, seria alguns, assim, eu vou te dizer, vamos lá, primeiro na vida, na parte pessoal, um dia me perguntaram, cara, se tiver que voltar, qual o conselho que você daria lá pro Eduardo de 18 anos? E aí eu voltaria e diria, cara, conhece Deus o mais rápido possível na sua vida. Tenha Deus como sendo a sua vida o mais rápido possível. Eu demorei demais, mas Deus tinha um plano dele para mim. Foram 33 anos que ele levou até eu conhecer e tá tudo bem, né, hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, eu voltaria. Eu acho que isso foi um ponto muito importante na minha vida e ali eu começo a entender hoje os altos e baixos que eu tive. Foi muito por conta disso, em viver desalinhado de princípios. Só para fazer um recorte disso que o Edu está falando, e aí depois você volta, guarda o teu raciocínio, mas hoje os nossos filhos, né, o Lucas e o Rodriguinho, estudam na mesma classe, na mesma escola, que é uma escola cristã. Uau! Aí nós decidimos... Então isso só ratifica o exemplo. Nós decidimos isso, peraí, escola cristã. Tem uma história legal, você falando de ontem, eles foram para uma excursão, né? Cara, disse que foram orando e cantando louvor daqui de São Paulo até lá e voltaram. E assim, meu menino tá maravilhado, e aquela coisa, né? Minha mãe tá aí, minha mãe falou, cara, eles foram orar de noite comigo, minha mãe não tá acreditando da oração deles dois, cara. Né, porque isso é maravilhoso, né? A minha menina de 7 anos orando, você não acredita.
Você não acredita. Cuidado com o pastorzão lá, seu pai e ela orando junto. Eu acho que ela, se ela fizer um apelo, ela leva mais que ele. Glória a Deus, cara. É maravilhoso isso. E aí, assim, esse seria, cara. E aí depois a gente traz isso para o mundo dos negócios. Para o mundo dos negócios, quando você vai se conhecendo e vai se tornando bom assim, em algumas coisas, você tem que ter muito cuidado com o sabor do dinheiro. Eu falo, tem um pastor amigo meu, chama até Eduardo também, ele fala assim, cara, a gente só erra na abundância, a gente não erra na escassez, tá? A gente erra mais na abundância. Uau. Quando você tem muita coisa na sua mão, você tem mais probabilidade de errar. E eu, falando do meu negócio especificamente, quando essa abundância veio toda para minha mão e Deus me deu realmente essa visão, eu sei vender, cara. Eu me tornei como diz uns amigos, um monstro nisso que eu faço mesmo. Poucos caras no Brasil, ou quase nenhum, faz o que eu faço em termos de expansão de rede de venda. E num determinado momento, eu digo que eu perdi a mão nisso. Você não pode vender para todo mundo. Não é todo mundo que está preparado para comprar o que você tem. Não é todo mundo, principalmente quando se trata de um negócio, que é o que a gente vende aqui. Eu aprendi isso muito com o Rodrigo. Anos lá depois eu falei, vamos embora fazer. Ele falou, vamos, mas desse jeito que você faz aí é demais. Vamos achar um equilíbrio nisso. Você está dizendo só para que você começou a ponderar, porque muitas vezes você conseguia levar o cara a comprar algo que você sabia que ele não conseguiria. Que não era para ele. Uau. Meu superpoder de venda começou a se tornar tão mais forte que eu conseguia trazer quem eu queria para mim. E aí, só que não é todo mundo que está preparado. E essa conta chega. Essa conta vem depois. Então, se eu tivesse voltar no Waze e apertar e falar para um franqueador, que é o que a gente faz, falar, não. Eu lembro falando para o Mário Magalhães outro dia. Mário Magalhães foi o grande mentor do Flávio Augusto lá atrás e tal. Aí eu falei, cara, eu não aconselho ninguém, pelo menos no meu ramo de alimentação, vender hoje 280 franquias por ano igual eu vendi. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não aconselho, cara, porque vai vir gente que não vai estar preparada para ter o negócio e vai ser ruim para ela e vai ser ruim para você. Então, cuidado com o seu superpoder. Uau. Eu peguei esse superpoder dele, ele falou assim, não, vamos marcar uma reunião e aí você entra lá que nós vamos vender umas franquias lá da Boali e tal. Aí ele juntou umas 16 pessoas. Não, tinha 40, não. A live começou com 40. Ah, né? Começou com 40. Uhum. Aí ele montou uma live lá, 40 pessoas. Aí ele, Rodrigão, 40 pessoas, leads, qualificados, todos querem comprar Boali. E é o seguinte, cara, entra lá e dá teu show. Eu falei, pô, deixa comigo. Mas daquele jeito, Rodrigão. Daquele jeito. Né, pô. Falei, daquele jeito, vai ser do meu jeito, fica tranquilo. Entrei e falei, boa noite, galera, beleza? Pô, que bacana que vocês estão aqui, ó. Deixa eu dar o primeiro recadinho, tá? Quem não tem 400 mil reais pode sair da live. Eu falei assim, não, Rodrigão, né? E o cara, às vezes, que era o erro, o cara, às vezes, de 200, ele quer comprar, mas ele quer pegar 200 emprestado, e aí... E eu falei, você tem 200, vai pegar 200 emprestado, pode sair da live, não faz serve, outra não. coisa. Vai pra outra franquia, aqui não. Cara, nisso começa a sair. Aí sobra 22. Aí tipo, essa aí eu até entendi. Eu falei, putz, realmente, vender. Aí veio a segunda. Eu falei, aí bom, legal. Então quem tá aqui tem dinheiro, certo? Certo. Pô, que bom. Agora o negócio é o seguinte, você não tá afim de trabalhar, você quer CDB, poupança, você não tá afim de trabalhar, saia da live. Aí a live chegou em 16, cara. Aí a minha equipe que tava organizando começou a ficar desesperado. Manda ele parar, velho. Segura ele aí, pô. Segura ele aí, não é assim, não. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar, a galera vai sair da live. Mas no fim das contas, cara, saiu. Ficaram 16 caras, eu me recordo, talvez até aqueles outros 4 tenham comprado, mas num decorrer ali de 4, 5 meses, 12 desses caras compraram de fato, são bons franqueados. Sim. Que ele tem lá. Ficou quem importa. É porque é o seguinte, cara, o cara não pode hoje reclamar, pô, mas eu fiz uma dívida. Não. Eu falei que era pra ter o dinheiro. Ah, mas eu tô tendo que trabalhar. Ué, mas eu avisei que ia trabalhar. Em que momento você achou que não ia trabalhar? Você foi bem claro. Eu fui bem claro. Foi quase como Jesus, naquele momento que Jesus fala, aquele que não comer da minha carne não é digno de mim, aquele que não beber do meu sangue não é digno de mim. E aí as pessoas começaram a ir embora. E aí os discípulos, Jesus, pega leve. As pessoas estão ficando assustadas. Jesus falou assim, ó, vocês querem ir? Pode ir. Pode ir embora com eles. Aí Pedro fala a famosa frase,
para onde iremos se só tu tem palavras de vida? Quer dizer, fica quem sabe o que está fazendo. Espírito Santo tocou, hein? Jesus. Então, quer dizer, toda essa agressividade, essa clareza, para quem tem dúvida, realmente vai embora. Mas quem tem convicção do que quer, só deixar muito claro. O que vai acontecer? Eu fui militar, né? E lá, quando a gente é militar, várias e várias vezes você vai fazer um curso, eles te pressionam. E joga gás lacrimogêneo, e joga gás de pimenta. E paga 30, e o cara vem, você não pode com isso aqui. Você não vai aguentar. Você não aguenta, vai embora. Você não pode. E aquilo pega, não só pega no teu ego, mas pega no teu propósito ali. Não, eu consigo, cara. Eu consigo sim. Eu escolhi estar aqui, né? Exato. E você falou algo poderoso, Eduardo, sobre, cara, eu sei qual é o meu superpoder. E muitas vezes eu... E o bicho é realmente... eu forcei... Uma máquina. Eu forcei pelo lucro, né? E reconhecer isso é poderoso. E todo mundo que compra uma franquia, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Pensando... Quase que ele estava me vendendo uma boate também. Ele também é, mas ele veio falar, a primeira coisa que eu falei, mas quem vai trabalhar, pô? Aí eu falei, cara, tal, começamos a conversar sobre. E aí, o cara que compra uma empresa, uma franquia de vocês, ele quer lucrar, né? E quer prosperar, né? E eu sei que vocês são homens muito prósperos hoje. Eu conheço vocês de perto, eu sei que vocês são prósperos. E vocês convivem com homens muito prósperos também. A gente estava conversando esses dias sobre um amigo em comum que começou a tomar decisões ruins porque ele começou a andar num ambiente, uma bolha de gente high ticket, né? E aí eu fiquei pensando nisso e falei assim, cara, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. E eu queria saber de vocês sobre o dinheiro, ele potencializa o recurso, ele potencializa quem nós somos ou ele só revela quem nós somos? Eu acho que ele potencializa e revela, né? Durante a minha jornada, eu tive talvez a alegria até de ter conseguido prosperar financeiramente ainda jovem. Então ali, ao longo dos meus 20 e tantos anos, eu fui prosperando financeiramente. E as decisões que eu tomava naquele momento prosperando financeiramente eram muito diferentes das decisões que eu tomo hoje aos 40, 45 anos. Porque, de fato, naquele momento existia um significado na minha vida e hoje existe outro. Né? Um deles era a questão de recompensa. Então, quando acontecia algo bom naquela época, eu comemorava com algo material. Hoje, quando algo bom acontece, estava falando isso para o Edu, ontem eu assinei 2 contratos importantes, um contrato da Espanha e um contrato de Panamá e Costa Rica, e eu chamei meu irmão e minha cunhada para jantarem em casa. Né? Então, assim, a forma de comemorar não foi comprar um relógio, um carro, uma casa, um avião, um helicóptero, um navio. Não, ao contrário. Nada que eu comprasse ia superar um momento, porque esse jantar é um jantar que vai ficar guardado na nossa história. Né? Vai ficar marcado ali o que a gente conversou no jantar, como a gente celebrou, por que estava sendo importante. Então, o dinheiro, ele sem dúvida é algo bastante positivo. Mas eu entendi ao longo da minha jornada que quem tem o dinheiro como único significado e único indicador de relevância na vida, depois que você consegue ganhar dinheiro e crescer materialmente falando, você começa a perceber que se você não estiver desfrutando do processo em si, se você não estiver desfrutando do livro que você lê, se você não estiver desfrutando das relações pessoais que você desenvolve ao longo do caminho, seja ela com as pessoas com quem você mais trata, no caso, enfim, minha esposa, meu filho, meus pais e por aí vai, ou os meus amigos, os meus colegas, inclusive colegas de trabalho, se você não desfrutar disso, em algum momento do tempo você vai perder totalmente o significado. Né? Então, tem pessoas que hoje estão se perdendo. E eu acredito que seja pelo tempo de prosperidade financeira. Porque quando você demora mais para prosperar financeiramente, você entende o custo do processo. Quando isso acontece muito rápido na sua vida, esse custo do processo ele também não existe. Então, quem prosperou em 20 anos tem uma relevância. Quem prosperou em 3 anos, financeiramente, dá outro significado, tem outra relevância aquele processo. E você acaba não desfrutando tanto do processo.
Eu tenho realmente a clareza de que eu desfruto do processo muito mais do que eu desfruto dos recursos que o processo me trouxe. E hoje, curiosamente, esses recursos estão sendo cada vez maiores e Deus tem me abençoado muito em relação a isso. Mas o Edu, que convive comigo, e você que conviveu comigo bastante tempo, sabe o quanto eu desfruto do caminho. Eu desfruto, talvez, assim, eu sou a pessoa que mais desfruta do caminho do que todo mundo que eu conheço, assim. Ele tipo o dobro de que todo mundo, né? Ele é o dobro, ele não é uma vez só, não. E você fala nisso, é verdade. Eu ganhei um primeiro dinheiro jovem também. Porque eu tenho uma relação do dinheiro, eu vejo o seguinte, o dinheiro é um bem, é algo, é um papel, você pode falar de várias maneiras, que é algo que vai e volta. A prosperidade, de verdade, o desfrutar, ele não tem volta. Então, às vezes, se você pegar o seu recurso, que você ganhou o dinheiro ali, e utilizar ele de uma forma errada, você vai perder um tempo de prosperidade que ele não volta. Porque a riqueza e a prosperidade são duas coisas completamente diferentes. Então, quando eu ganhei lá atrás meu primeiro dinheiro, eu realmente desfrutei ele de uma forma muito errada. E talvez por isso eu tenha perdido ao longo da jornada ele, né? Eu tenha perdido ao longo da jornada e tive que fazer uma reconstrução desse dinheiro, e Deus me deu essa oportunidade de poder fazer isso de novo. E aí o Rodrigo estava falando disso, de desfrutar, de comemorar. Eu também já fui muito cara dos bens. Comemorava desde bens e festas. Uau. Era isso. Você dava festa? Dava festas. Entendi. Todas as vezes que eu tinha alguma coisa, meu negócio era festa. Cheguei a ter uma cozinha na minha casa de 120 metros quadrados para caber o máximo de pessoas possíveis dentro da minha casa. E, cara, levar gente errada para dentro da sua casa é uma das piores maneiras de estragar a sua vida é essa. E aí eu levava isso. E hoje eu comemoro diferente. O Rodrigo falou do jantar, achei super legal. E na hora eu falei, aí eu lembrei do meu que eu faço. Todas as vezes que tem algo legal que acontece, eu e minha esposa, a gente se arruma, prepara os meninos e nós vamos para a igreja. Uau, glória a Deus. Incrível. Toda comemoração nossa é na igreja. Toda comemoração. Ela era inadmissível para ela, depois de algo muito legal que tenha acontecido, ou algo antes, porque a gente gera expectativas. E a gente não vai lá para pedir, oh Deus, que amanhã aconteça tudo bem. Não, a gente já vai para agradecer e para entregar aquele dia seguinte para Deus. Então, é essa a nossa forma. E aí Deus ele vai devolvendo, né? Ele vai entregando, ele vai multiplicando. Você sabe que o Edu tá falando, né? Eu acabei de citar a Mari, que me mandou uma mensagem, eu mandei uma fotinho para ela. O Edu tá falando da Lu aqui. Uma coisa que eu acredito muito que o Edu e eu temos em comum, e aí você também. Aliás, o pastorzão, o pastorzão é exemplo disso. São nossas esposas, né? Então, nossas mulheres, elas, sem dúvida nenhuma, cumpriram, no meu caso, vou falar por mim, a Mari, ela realmente teve muita resiliência para me trazer para o reino de Deus. Porque ela sempre quis que isso acontecesse. Ela sempre vibrou por isso, ela sempre tomou atitude, sempre orou por isso. Eu deixava a Mari na igreja, ia fazer outra coisa e voltava para buscar, né? E ela acho que ficava lá orando. Um dia, será que esse cara vai vir aqui? Deus, vou deixar o lugar dele vago aqui do meu lado. Mesma coisa, cara, engraçado, mesma coisa lá, né? Ela falava tanto, ela, vamos, cara. Aí ela quer mudar de igreja, quer fazer alguma coisa. E ela, vamos. E aí assim, engraçado, a esposa da gente, ela começou a também respeitar e falar, tá bom, então eu vou ficar com você aqui, a gente não vai, mas ela ficou assim, eu me recordo no dia 24 de outubro de 2020, quando eu volto para casa e falei com ela, Lu, fizeram um convite, eu dei um passo, eu aceitei Jesus. E eu lembro dela assim, desabar, assim, de chorar e falar assim, agora sim, nossa casa tá completa. Só que depois levou um tempo para eu começar a frequentar a igreja, que eu fui um cara muito ferido, sabe? Eu pelo menos, não é que ninguém tem o poder de fazer isso. Eu me deixei ser ferido pelas situações. Eu venho de uma família que passou muitos problemas, meu pai um alcoólatra, e eu vi muita coisa errada acontecer. E isso me distanciou muito
do fator do fator religião me que machucou. Deus permitiu tudo isso? E eu falava, mas que Deus é esse? Que eu via ele acender uma vela, rezar ali para um santo, alguma coisa, e de tarde, putz, tá tudo aí destruído. Destruído. E eu fui me afastando. Depois eu fui conhecendo outras pessoas no decorrer de outras religiões, que eu via a pessoa lá na igreja no domingo, mas aí eu tava com ela num negócio na segunda, e na segunda ela tava sonegando um imposto, eu tava traindo uma mulher, eu me recordo como se eu fosse numa igreja, eu vendo um cara na igreja com a mulher dele, eu falei, mas cara, eu vi aquele cara... Na festa? Eu vi aquele cara quinta-feira com outra mulher, cara. Eu lembro de eu falar isso com o Lano, eu falei, cara, pô, você tá me trazendo pra cá, eu vou embora disso aqui, velho. Aquele cara estava com outra mulher quinta-feira, velho. Isso foi desconstruindo a tua percepção. Foi, aí isso me afastou muito, mas naquele dia eu aceitei, passei a viver com Jesus, orava em casa, falei, a nossa casa é a igreja. Transformei nossa casa num grande templo. Você chegava lá, era louvor, eu fazia célula, mais a igreja não. E em 2023 nós fomos num evento do Paulo. Depois eu descobri que você era muito amigo dele também, do Paulo Vieira. E o Paulo Vieira mandou fazer o quadro dos sonhos, cara. E Luana, eu desenhei casa, carro, né? Avião. E eu falei, quando eu desenhei, cara, olha você, quando eu desenhei meu quadro dos sonhos, eu já tinha um carro bom, eu tinha a melhor casa da cidade, eu já tinha um avião, eu já tinha um monte de coisa. Eu falei, pô, que quadro é esse que eu preciso, né? Eu só quero um avião maior. Eu quero avião maior. Era isso. E aí, Luana só desenhou, cara, um quadradinho, uma cruz no meio e 4 bonequinhos. Eu falei, que isso? Pô, é coisa grande, sonho grande. Ela, não, eu só quero nossa família dentro de uma igreja. Isso foi 2023, cara. Putz, cara, tá. E aí passou o tempo, enfim, fui embora para São Paulo. Em São Paulo eu comecei a ceder e nós achamos uma igreja. Glória a Deus. Nós achamos a igreja e era essa igreja. A igreja que é uma igreja pequena que a gente frequenta lá, é uma igreja pequena. Só que Deus, ele foi tão maravilhoso, pastor, que agora ele tem me dado os púlpitos das igrejas, cara. Sim, cara. Eu tenho feito, sei lá, 4, 5, às vezes 6 igrejas. Eu vou estar aqui hoje com o senhor, vou estar segunda-feira na Lagoinha, vou estar na quarta-feira na minha própria igreja, Sim. Vou estar na outra semana em Macaé, na Novos Começos. Cara, é incrível. Enfim, então, não, Deus é maravilhoso. Ele não deu só cara. minha família, ele me deu o púlpito da igreja para poder levar a palavra. A gratidão, assim, que você estava citando isso, a gratidão que eu tenho, assim, eu creio que vocês estão fazendo pelo reino é maravilhoso, cara, porque quando eu liguei pro Rodrigo, eu liguei para ele pedindo conselho, pedindo ajuda, porque a gente está, né, estabelecendo esse novo trabalho na cidade aqui do lado. E ele falou, cara, eu tenho uma ideia, cara. Vamos fazer assim, 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 assim. Eu falei, meu Deus, maravilhosa essa ideia. Falar com o Eduardo, ele vai, com certeza, ele vai topar muito, velho. E aí vocês de pronto, assim, de pronto. Tanto que existem aqui hoje em Ribeirão Preto vários empresários, até outros caras que fazem palestras para empresários, né, com mentores e tudo mais. Os caras estão assim, como vocês conseguiram? E tá gerando até um ciúme. Eu falei, gente, não é a nossa vibe isso. Não, você sabe que eu recebi uma proposta outro dia de uma palestra pra cá e mandei o orçamento. A menina, não, mas eu falei, tá bom. Aí, tipo, a menina veio aqui, será que ele cobrou a mesma coisa? Não cobrou nada. Pronto, eles quiseram vir, eles fizeram. E é maravilhoso isso, cara. Sim, é Deus e é Deus que retribui, cara. É Deus que faz, sim. E assim, eu acho que pra gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, eu sei que a galera deve estar curtindo muito, né? Vocês estão derramando mesmo conhecimento. Mas uma pergunta que eu tenho, eu acho que todos nós aqui temos uma mesma faixa de idade, né? 40 e alguma coisa, né? Acho que eu sou mais velho, 45. Mas é o que corre mais, eu acho. Independente da idade, eu acho que é o que vai mais longe correndo, né? Eu também acho. Cara, eu penso muito sobre aquilo que a gente está construindo para amanhã, assim, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê aquilo que a gente poderia ter feito diferente. E a gente olha para frente, a gente vê o que a gente está construindo. Qual que é para vocês, pessoalmente, e também na área do business, na área da sua vida financeira, qual é o legado que vocês querem deixar? Quando você pensa nisso, cara, amanhã eu corri a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Qual que é o legado que vocês querem que as pessoas olhem e apontem para vocês? Pastor, eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que, inclusive, há pelo menos
uns 12, 14 anos atrás, eu lembro até de escrever numa camiseta: legado é mais importante que dinheiro, né? E sem dúvida eu tenho o legado do meu avô, eu tenho o legado do meu pai, eu tenho o legado dessas pessoas incríveis que foram pessoas importantes na minha vida. E tem diferentes legados que eu acabei pegando para mim de pessoas que inclusive nem me conheceram e que talvez eu não tenha conhecido pessoalmente, né? E que foram pessoas que deixaram legados importantes. E de fato isso sempre foi algo muito, muito relevante até certo momento. Eu te confesso que de um tempo para cá, e digo isso hoje porque me perguntaram há poucas semanas aí, qual é o legado que você quer deixar? E aí talvez eu tenha feito uma reflexão nova sobre isso. Eu vivo exatamente aquilo que eu acredito. E eu busco uma evolução contínua. Todos os dias. Eu sou realmente inconformado com a versão atual que eu tenho. Eu estou o tempo todo querendo melhorar a minha versão. O tempo todo querendo melhorar a minha versão. E eu comecei a entender de um tempo para cá, e com a maturidade que a vida foi trazendo, que eu viver aquilo que eu acredito em busca constante de evolução é muito mais importante do que eu pensar o que eu vou deixar. Porque a minha vida vai representar aquilo que vai ficar. Então, se eu viver hoje, exatamente hoje, no momento presente, aquilo que eu acredito, certamente o meu exemplo vai ser um bom legado. Então, eu penso mais em como é que eu estou agindo hoje, como é que eu estou me comportando hoje, aquilo que eu estou construindo hoje, do que aquilo que eu vou deixar no futuro. E sendo sincero, eu acredito muito que eu me vejo como um grande construtor. E construtores gostam de construir. Se eu tiver que parar e falar qual deve ser o legado, provavelmente de um construtor. A vida, ela é feita por construtores. E eu tô aqui para construir. Eu vou te falar assim, passa por aí, eu falo que eu já falei isso algumas vezes, passa muito por aí para construir, mas eu quero que meu filho, cara, possa encontrar lá na frente pessoas e que esses caras olhem para ele e falem assim: cara, velho, eu conheci seu pai, bicho. Seu pai foi um cara sensacional, cara, seu pai ajudou pra caramba meu pai, velho. Putz, seu pai, um cara às vezes mais velho, enquanto meu filho fala: cara, seu pai, num dia passando por uma... Eu fiz 90 palestras no ano passado, irmão. Numa das 90 palestras que seu pai passou no ano de 2025, eu rodei, bicho, rodei. Fiquei noite fora de casa, noite sem dormir. Numa dessas 90 palestras, seu pai passou lá, cara, e uma coisa que ele falou mudou minha vida. Cara, foi através do seu pai que eu aceitei Jesus. Então, cara, o que eu quero construir esse é o legado que eu quero deixar para que meu filho e minha filha aí, quando eles crescerem, onde eles passarem, se eu estiver vivo ainda, para ter essa felicidade deles voltarem para casa e falar isso, eu quero, tá, mas se eu não tiver também tá tudo bem. Eu deixei o legado para eles. Eu até brincava, eu não quero deixar dinheiro para eles. Hoje eu quero deixar sim eles numa situação confortável financeiramente. Tudo que eu puder deixar mais do que meu pai, minha mãe puder deixar para mim, eu vou fazer, vou trabalhar. Mas o mais importante que eu quero deixar para eles é isso. Eles passarem em algum lugar e alguém falar. Eu falo, cara, que negócio legal que vai ser. Encheu o peito, né? Eu fico pensando nisso. Que legal que vai ser. Já pensou, Lucas? Teve um negócio do empreendedor na escola, né? O Lucas falou, eu não vou escrever sobre outro. O Lucas falou, deram o nome, né, de 10 empreendedores. Eu fiquei sabendo que o Rodriguinho também... Meu filho falou, não, eu não vou escrever sobre esses empreendedores. Eu vou escrever sobre o meu pai. Os caras deram o nome lá, Steve Jobs e outros empreendedores. E aí o Lucas escreveu sobre o Edu, o Rodriguinho escreveu sobre mim. Foi divertido. Foi divertido, cara. E você fala assim, eu falei, é sobre isso. E aí é sobre o que o Rodrigo falou, é sobre construir. Só que isso que a gente vai construir, você entende que
um vendaval, um terremoto, uma guerra, nada vai poder derrubar. Não vai ser sobre tijolo e cimento. Isso aí, o legado, nada disso vai derrubar. Exatamente, cara. Eu penso que Jesus fala sobre o filho pródigo, né? Que é o filho que durante um momento ali ele pediu herança e pediu para ir embora. E teve um capítulo ruim, né? Na história dele, onde ele andou com pessoas erradas e tomou decisões erradas. E eu acho que todo mundo tem um capítulo, né? Um momento que você fala... O capítulo não define a história, mas todo mundo vai ter um capítulo que fala, poxa, esse capítulo não foi bom na minha vida. Mas a grande cerne da história para mim é que ele volta. Porque ele sabia que tinha um lugar para voltar. Ele só volta porque ele sabia o pai que ele tinha. Ele falou, eu vou voltar para casa porque eu sei que meu pai trata de maneira maravilhosa os empregados. Então eu vou voltar como empregado. Porque pelo menos lá eu não vou passar fome. Ele só volta para casa porque ele sabia o pai que tinha. Então, como ele sabia o pai que ele tinha, ele falou assim, eu tenho um caminho para voltar. Eu acho que o que nós podemos mais gerar nos nossos filhos é esse senso de, cara, eu sei quem meu pai é. Eu sei o coração que ele tem. Eu acredito em quem ele é. É isso, gente. Que episódio, hein? Eu acho que vai ter 400 cortes. Vai ter 100 polêmicas. Olha aquele cigarro. Contrato fumante. Se você... Não contrato, se a gente, já sai logo. Se eu aparecer no Metrópole, alguma coisa assim, a culpa é de vocês. Gente, obrigado por esse tempo. Celebrar Jesus pela vida de vocês. Amém. Eu fico feliz de poder ter conhecido o Eduardo e ter ido lá, visto tudo que vocês estão fazendo. Deus Te espero lá em São Paulo, hein? Vou lá. Agora eu vou lá. Vou lá comer um pãozinho de queijo com goiabada. Glória a Deus por isso. Rodrigão, amigo, irmão. Eu celebro ter participado da tua história, da tua vida e participado do que Jesus fez. Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui. Obrigado, galera. Esse foi mais um Missional. Que Deus abençoe você. Até o próximo. Valeu. Valeu. Tchau.